Na rodada passada eu fiz mais de 100 pontos e agora a gente tá na rodada 18, a última rodada antes da parada da Copa. No meu time prévio eu vou ter que trocar 2 jogadores por obrigação. Maurício e Rolezer não estão mais como prováveis. Será que eu vou mexer em mais algum jogador do meu time? Isso e muito mais logo depois da vinheta. Solta a vinheta! Eu sou o Frank Maldanes, você tá no lado clubista e aqui tá a telinha, o campinho pra gente poder fazer a escalação da 18ª rodada. Temos 2 jogadores que a gente vai ter que substituir aqui por força maior. A gente vai ter que trocar esses jogadores porque eles já não estão mais prováveis. Estamos falando de Roleiser do Santos e Maurício do Palmeiras. Serão jogadores que eu irei substituir por conta de não estar mais provável para esse jogo. E vai ter algumas trocas por ordem mais técnica e por um pouco mais de ordens de estatística. Tá? Acho que a gente tem um jogo ali do Cruzeiro e Fluminense, que é um jogo um pouco mais difícil, acredito que vai ser um jogo mais amarrado, mas também temos que ter alguém ali de meio de campo e ataque para poder cobrir essa parte ofensiva do Cruzeiro em caso de gols, e para isso eu vou me proteger, vou me cobrir com o Matheus Pereira, e com isso eu vou tirar o Caio Jorge do time, porque entendo também que tem outros jogos que podem acontecer gols e eu preciso ter alguns outros centroavantes aqui no meu time, tá? Por isso que eu tô tirando o Caio Jorge, na sequência eu já falo quem eu vou colocar no lugar dele. Além disso, não quero dobrar aqui no Flamengo na defesa com Rossi e Ortiz. Léo Ortiz. Por quê? O Coritiba jogando fora de casa, joga muito bem e costuma fazer gols. Prefiro não dobrar minha defesa nesta rodada. Entre os dois, entre o Rossi e o Léo Ortiz, eu vou tirar o Rossi porque eu acredito que tenha um goleiro nessa rodada muito bom para ser escalado. Vamos começar por ele agora. Esse goleiro é o Thiago Volpe, porque além de defesas, e o Inter deve ser um time que vai chutar bastante nesse jogo, ele também pode fazer gols. O Thiago Volpe é um dos batedores de pênalti do Bragantino. Nas últimas rodadas, o Sacha bateu pênalti, o Sacha acabou perdendo o pênalti. Acredito que para essa próxima rodada, o Thiago Volpe volte a bater pênaltis caso o pênalti aconteça nesse jogo, tá? Entre Bragantino e Inter. Por isso minha aposta aqui no Thiago Volpe, mas além do Thiago Volpe, temos outros bons goleiros para a rodada. O Rossi é um bom goleiro também para essa rodada. Além do Rossi, a gente tem o Santos, que é o meu reserva, que é um grande goleiro para a rodada também, deve pontuar bastante. Léo Jardim, na última rodada, sofreu 3 gols e pontuou muito, pontuou 7,40, é uma pontuação fantástica para um goleiro. E nesse jogo contra o Atlético Mineiro, acredito também que ele vai ser bastante testado. E tem um goleiro aqui que, além de ser testado, eu acho que ele deve segurar o SG, tá? E ele tá bem barato, é o Marcelo Lomba do Palmeiras, substituindo aí o Carlos Miguel, custando 4 cartoletas. Eu acho que é uma boa, também uma boa pedida para goleiro, tá? Vamos falar de lateral? Lateral, o nosso time tá completo aqui, não pretendo trocar nem Capixaba nem Kaique Bruno, mas só para passar algumas dicas de alguns laterais que podem fazer sentido para você nessa rodada, além do Juninho Capixaba, claro, que eu vou voltar ali pro time, tá? Só coloquei aqui só pra gente poder ver os jogadores. Cuiabano do Vasco também, pensando em participação de gols, ali ele é muito ofensivo, ele pode dar bom aqui nessa rodada, tá? Além disso, Kaique Bruno, que já tá no meu time titular, o Escobar, pensando aqui na parte de desarmes, na parte mais defensiva do Santos, tá? E o Igor Vinícius na parte ofensiva do Santos, são bons nomes para essa rodada, bons nomes de laterais. Nessa rodada a gente não vai ter o nosso Luciano Juba, então acho que são bons nomes aqui para essa rodada, tá bom? Em laterais, deixa eu voltar aqui com o Juninho Capixaba. Beleza, voltamos com o Juninho Capixaba. Para defesa, eu vou vender aqui Léo Ortiz só pra gente falar dos zagueiros, tá? Além de Léo Ortiz e Murilo, claro, que são os meus zagueiros titulares, temos bons zagueiros também para essa rodada, como o Lucas Veríssimo do Santos, é um bom nome para essa rodada. Noriega do Grêmio, ele costuma jogar de volante, então acaba pontuando bem ali em desarmes, acho que vale a pena pensar em Noruega. Vitão do Flamengo também, ele é meu reserva, vale muito a pena o Vitão, zagueiro jovem, com vitalidade, Vitão com vitalidade é bom, né? Ele também costuma participar de jogadas ali no ataque, ele é bom no cabeceio, vale muito a pena ele. E também o Bruno Fux do Palmeiras, normalmente o Bruno Fux quando entra no time, ele não costuma desagradar, então é um bom nome para essa
18ª rodada. Vamos voltar aqui então com o Léo Ortiz, fechamos a nossa defesa, e agora os meias. Aproveitar já para dar as dicas de meia e vamos trocar lá os jogadores que acabaram ficando ausentes. Meia, eu vou ter que me render ao Alan, aqui muito provável que eu possa perder cartoleta porque ele precisa de 15,79, mas eu acho que a chance dele pontuar bem é grande. Na última ele fez 18,10, quem sabe ele não mantém essa média de 18,10, faz ponto e me dá cartoleta. Tomara, esse é o mundo perfeito que eu tô esperando, eu espero que ele me ajude nessa. O jogo é Cruzeiro e Fluminense, mas eu acho que vai ser um jogo que vai passar muito pelo meio de campo. Então, Matheus Pereira é uma ótima e Lúcio Acosta também é muito bom, mas eu vou manter aqui só para esse time, Matheus Pereira e Alan. O meu próximo escolhido do meio, minha próxima dica, porque eu tava muito propenso a colocar ele, tá? Christian do Cruzeiro. O Christian, em média, ele tá melhor do que o Matheus Pereira nesse campeonato. Vale bastante a pena a aposta no Christian, tá? Mas eu não vou de Christian, eu vou de Barreal, porque eu quero também cobrir o meio de campo aqui do Santos. Eu acho que esse jogo Santos e Vitória vai ser um jogo de gols. Acho que vale bastante a pena a aposta aqui no Barreal. Você tem gols, muito provável que a bola pode passar por ele ali. E no ataque a gente já tem o Pedro, já tem o Viveiros. O nosso próximo atacante, eu tirei o Caio Jorge, mas o Caio Jorge é um bom nome pro ataque, tá? Não tô falando que ele é um nome ruim pro ataque, ele é um bom nome pro ataque, vale a pena a dica, vale a pena apostar no Caio Jorge. Caleri também, por quê? Porque o Remo é o time que mais cede pontos para atacante. Falei disso na rodada passada, coloquei o Viveiros, a gente viu o que o Viveiros fez. O Viveiros mitou na rodada, fez muitos pontos e ajudou muita gente. Nesse jogo contra o Remo, vou colocar o Caleri de titular. Ele era meu reserva, agora ele vira meu titular. Por quê? Estratégia aqui, porque eu preciso de mais um atacante goleador. Deixa eu já até colocar aqui para reserva, porque a gente já aproveita e já coloca. Então a gente já falou de Pedro, Viveiros, Caleri, Caio Jorge, e vou falar de mais 2 atacantes bons para essa rodada. Breno Lopes. Putz, o Coritiba joga fora de casa, mas o Coritiba fora de casa costuma marcar gols. Breno Lopes é uma boa pedida pensando nisso. E minha quinta dica pro ataque, minha próxima dica pro ataque, porque eu já nem sei se foram 5, 6, mas a próxima dica pro ataque é o Gabriel Jesus. É o Gabriel Jesus, ó. É o Gabigol. O Gabigol vem para ser meu reserva aqui. Santos e Vitória, grandes chances de gols. Gabigol vem passando numa boa fase pelo Santos, com a ausência do Neymar. Se tiver pênalti, muito provável que ele seja o cobrador do pênalti, tá? Então vale a pena apostar nele aqui. Capitão será o Viveiros e o reserva de luxo o Gabriel, o Gabigol. Cara, esse time aqui merece o seu like. Essas dicas aqui merecem o seu like. Você deveria se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, ajudar seus coleguinhas que também precisam de algumas dicas para poder escalar o time, para poder ir bem nessa 18ª rodada do Cartola, beleza? Vamos falar aqui nosso time completo, como que ele ficou? Ele ficou assim então: Thiago Volpe no gol, Juninho Capixaba, Murilo, Léo Ortiz e Kaique Bruno, Alan Barreal e Matheus Pereira no meio de campo, e no ataque com Pedro Viveiros e Caleri. Esse é o nosso time pronto para a 18ª rodada. Só haverá substituição se algum desses jogadores deixar de ser provável. Se nenhum deles deixar de ser provável, esse é o time que vai para campo. Combinado? Beleza? A gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço e fui!